Eu sou o The Blast e esta é a minha criação. Uma história que não nasceu da luz, mas do vazio. Hoje irei contar uma história para vocês, a qual eu dei o nome de Absus. Aqui a amizade não passa de uma máscara, amor não passa de um jogo, e a humanidade é apenas um pretexto para a traição. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história, é uma descida. Um mergulho no abismo que todos carregamos dentro de nós. E lembre-se, uma vez que você enxerga o que há na escuridão, não há como voltar. Eles eram, sim, um grupo inseparável. 5 jovens que se conheceram na escola e que ao longo de 2 anos haviam construído uma amizade que parecia inquebrável. Juntos, formaram um pequeno clube de teatro. O palco era o lugar onde suas vozes se uniam, onde seus sonhos se encontravam. Eles riam, compartilhavam segredos, acreditavam que nada poderia separá-los. Mas toda máscara, um dia, se rompe. Kien, o líder nato, inteligente, eloquente, sempre com um sorriso calmo no rosto. Ele parecia ser o guia confiável do grupo, mas por trás da fachada se escondia um narcisista manipulador. No passado, enganava pessoas pela internet, vendendo produtos falsos e se alimentando do desespero das vítimas. Eia, o atlético, o popular, sempre cavalheiro, sempre respeitoso. Mas sua imagem de garoto perfeito escondia um passado violento. Um líder de gangue que extorquia e roubava. Por trás da postura elegante, ardia a obsessão secreta por Mei Mi. Xion, a estudiosa, a quieta, aquela que todos viam como a mente brilhante do grupo. Mas dentro dela queimava algo obscuro, prazer na dor alheia, fantasias sádicas que ela escondia atrás dos óculos e do silêncio. Mei Mi, a bela e admirada, a que todos consideravam perfeita. Mas sua alma estava corroída por um complexo de inferioridade avassalador. No passado, para sustentar um vício, vendeu o corpo em troca de drogas. Um medo profundo de se machucar a mantinha prisioneira de si mesma. E então, havia Kisai, o órfão, gentil, prestativo, tímido. O amigo que todos queriam proteger. O garoto que parecia ser o coração do grupo. Mas Kisai não era real. Kisai era apenas a máscara. Por baixo, havia Kido. E Kido era feito de sangue e silêncio. Filho de um gangster, testemunha do assassinato da própria mãe, torturado pela violência de um pai cruel e assassino dele aos 15 anos. Desde então, Kido vestiu a pele de Kisai, acreditando que poderia ser normal, mas normalidade não existe no abismo. Naquele dia, ensaiavam mais uma vez para a peça da escola. As falas ecoavam pelo auditório vazio. Risos, brincadeiras, pequenas provocações. A amizade parecia sólida, até que as luzes do palco piscaram. O zumbido começou e a escuridão os devorou. Quando abriram os olhos, estavam em uma cidade morta. O céu cinzento pesava sobre prédios abandonados, ruas rachadas e o silêncio sufocante de um mundo que parecia ter esquecido da vida. Ali, a realidade não obedecia à razão, e das sombras surgiram os teles, altos, encapuzados, rostos brancos e lisos, como se nunca tivessem existido feições humanas. Eles não andavam, deslizavam, e a voz deles ecoava, metálica e cruel. Bem-vindos a Absus, um lugar além do tempo. Aqui, suas máscaras cairão. Aqui, seus laços serão testados. Aqui, vocês descobrirão quem realmente são. Os teles eram os carcereiros, guardiões do vazio, e seu único propósito era fazer com que ninguém escapasse. Então, os jogos começaram. Primeiro jogo, o sacrifício do elo mais fraco. A voz metálica ecoou. 5 entrarão em provação, mas, para sobreviver, um deverá carregar o fardo de todos. Escolham o elo mais fraco e o condenem, trancados em uma sala metálica.
O som ensurdecedor os esmagava. Para sobreviver, precisavam apontar o dedo. Quien foi o primeiro a falar. Mamie, ela não aguenta. Ela vai quebrar. Eia gritou desesperado. Não, ela só está com medo. Xion, fria como gelo, concordou. A lógica exige. Ela é a escolha. Kisai apenas observou. O nome de Mamie foi decidido. E quando ela ouviu, lágrimas escorreram. Não de dor, mas de traição. E dentro de Kisai, o monstro chamado Kido acordou. Segundo jogo, a Galeria dos Segredos. Escrevam, confessem, o abismo sempre exige a verdade. Cada um depositou seus segredos. E eles foram cuspidos de volta como lâminas. Eia, o gangster violento, Mamie. A prostituição por vício, Xion. O prazer em infligir dor, Quien. O vigarista que ria da miséria. Cada palavra corroía a imagem que sustentaram por anos. Mas Kisai não sentiu choque, apenas alívio. Eles não eram amigos, eram monstros, assim como ele. Só que ainda usavam máscaras. Terceiro jogo, o leilão da lealdade. Quantifique o valor da dor. Decidam quem merece viver e quem merece sofrer. Xion foi colocada em um dispositivo de tortura. Cada ficha podia aliviar sua dor ou intensificar a do inimigo. Quien e Eia discutiam, mas Kisai interrompeu. Não gastem nada com ela. Deixem-na sofrer. Invertam tudo no adversário. Venceremos mais rápido. O silêncio foi absoluto. Xion gritava, se contorcendo. Seus olhos encontraram os dele, e no meio da dor havia admiração masoquista. Eles venceram, e todos olharam para Kisai de uma nova forma. O garoto gentil havia desaparecido. Kido havia tomado o trono. Quarto jogo. O dilema do guardião. Sacrifiquem ou protejam. Lealdade gera dor. A traição gera poder. Kido não hesitou. Escolheu sacrificar. Sua imunidade brilhou. Seus amigos sofreram. E quando protestaram, ele respondeu frio. Foi a única jogada lógica. Vocês precisam de mim para vencer. E eles acreditaram. Não porque confiassem, mas porque já estavam quebrados demais para resistir. Quinto jogo. O eco da acusação. Todo amigo esconde uma faca. Todo companheiro é um carrasco disfarçado. Kido foi escolhido como o acusado. Sussurros distorcidos explodiam em seus ouvidos. Ele nunca se importou conosco. Ele vai nos trair. Ele sempre foi estranho. E então, a voz real de Quien. Confesse, Kisai. Apenas confesse. Kido riu. Vocês querem confissão? Eu confesso. Passei 2 anos estudando cada um de vocês. Quien, o narcisista sedento de controle. Eia, o covarde com músculos frágeis. Xion, a masoquista quebrada. Mamie, a boneca vazia que precisa de atenção para existir. Vocês nunca foram meus amigos. Foram meu experimento. E todos falharam. Silêncio, pesado como um túmulo. Quando abriram os olhos, estavam de volta ao palco. O auditório, as cortinas, o roteiro no chão. Nenhum ferimento, nenhuma cicatriz. Mas todos lembravam, e cada olhar era carregado de horror. E então viram Kisai, mas já não era Kisai. Era Kido, os olhos vazios, analíticos, abissais. Não havia mais amizade. Não havia mais amor. Só havia peças. Em um tabuleiro dominado por um monstro que agora mostrava sua verdadeira face. O abismo não era apenas um lugar. Era o que eles haviam se tornado. E Kido, enfim, estava em casa. Se você chegou até aqui e encarou o abismo comigo, agora sabe, toda amizade tem rachaduras. Todo amor guarda uma sombra. E todo coração carrega segredos que ninguém deveria conhecer. Se você conseguiu assistir até o fim, agradeço por se perder em abissos. Mas cuidado,
O abismo nunca esquece aqueles que o encaram. Então eu vou ficando por aqui. Nos encontraremos de novo na próxima descida.